Saluto il gruppo di preghiera Raio de Luz. Quero compartilhar com vocês alguns textos da Sagrada Escritura, para que a gente possa compreender esta experiência extraordinária que é a presença da face de Cristo. Gosto muito de lembrar aquele texto, que eu não vou lê-lo hoje, que é aquele onde o apóstolo Paulo relembra que quando Moisés descia do monte, o rosto dele brilhava, e ele tinha que esconder seu rosto, porque ofuscava os olhos das outras pessoas. Só que com o tempo, ele cobria o seu rosto com véu, para que as pessoas não descobrissem que o brilho estava passando, que o brilho estava acabando, que o brilho só ficava pelo tempo em que ele ficava diante da face do Senhor. E aí São Paulo vai dizer que o Espírito Santo faz em nós é manter esse brilho e ir polindo a nossa face, e polindo. E aí ele faz a comparação. Naquele tempo não existia essa técnica de espelhos que temos hoje. Pessoal que adora aí essa coisa toda de ficar bonito, estava frito, não é? A melhor maneira de poder se enxergar era o polimento de metais a tal ponto que você via refletida a sua face. Devia ser um pouco distorcido, não é? Mas quanto mais bem polido, mais se podia ver exatamente como se era. E aí ele diz, o Espírito Santo, ele vai dando um tamanho, brilho, que a gente vai acabando por nos ver como de fato nós somos. Adoro essa passagem, porque eu sei que nessa minha caminhada toda, o Espírito Santo tem feito isso. E se por um lado muita gente acaba vendo o brilho do Senhor na minha face, eu mesmo vejo a minha real imagem e me assusto com quanto longe eu estou de estar parecido com o Senhor. Mas pelo menos eu consigo ver qual é a minha imagem verdadeira. Quero começar com um texto do Antigo Testamento, do livro do Êxodo, do capítulo 33, do versículo 8. Diz assim, Êxodo 33, 8. Aliás, quem não tem Bíblia pode levantar a mão, que tem mais Bíblia para dar aqui. Se você não tem Bíblia na sua casa, está aqui, não é? Se você não tem Bíblia sua, pode levantar a mão que tem mais Bíblia aqui. Tem alguém? Olha lá, ó, tem um ali, pode levar lá. Quem mais? Os outros já receberam, então glória a Deus. Está ali atrás de você já. Quando Moisés se dirigia para a tenda, todo mundo se levantava, cada um diante da entrada de sua tenda, para segui-lo com os olhos, até que entrasse na tenda. E logo que ele acabava de entrar, a coluna de nuvem descia e se punha à entrada da tenda, e o Senhor se entretinha com Moisés. À vista da coluna de nuvem, todo o povo em pé à entrada de sua tenda se prostrava no mesmo lugar.
o Senhor se entretinha com Moisés face a face, como um homem fala com seu amigo. Palavra do Senhor. A primeira coisa que esse texto quer nos ensinar, apesar de ser um texto do Antigo Testamento, e é pelo fato de ser um texto do Antigo Testamento, ele é apenas uma figura do que acontece no Novo Testamento, quando nós podemos viver essa experiência de Moisés permanentemente. Enquanto que naquele tempo só Moisés, e eu não li o último versículo que estava aqui, o versículo seguinte, que dizia que Josué permanecia na tenda, fora ele, Josué, o resto do lado de fora só via nuvem e só sentia o tamanho do poder do que acontecia dentro daquela tenda. Uma tenda de deserto. Por que era uma tenda? Porque eles estavam em deslocamento, eles estavam caminhando. O que para nós é fundamental, primeiro porque significa Deus caminha conosco. Nós saímos de nossas casas e viemos até o grupo de oração. E aqui nos encontramos, nos abrimos, deixamos a graça acontecer, os cânticos falarem conosco, a palavra nos inspirar e a pregação nos tocar. E a oração comum realizar milagres, prodígios, profecias. Mas quando nós voltamos para casa, o Senhor também volta conosco. E nós podemos continuar, não da mesma maneira, porque daí já não é de forma comunitária, mas nós podemos continuar levando a tenda do Senhor para nossas casas. Para continuar procurando nos momentos que precisamos. E porque também queremos ficar cada vez mais parecidos com Ele, diante da face dEle. E o que é estar diante da face? É se entreter. Percebam a palavra que a Bíblia usa. Se entreter com o Senhor. Você já recebeu uma visita de uma pessoa chata? Você às vezes já teve o caso de falar assim, hoje nós vamos encontrar a pessoa, nossa, eu adoro a pessoa, mas ela é tão cansativa. Já aconteceu alguma vez com vocês? Acho que nunca, imagino que não. Já aconteceu com vocês de você evitar, porque você fala, estou tão cansado, se eu for ver essa pessoa, vai ficar pior ainda. Já tiveram isso? Sim? Pois é. Quando nós temos que ficar com alguém que é insuportável, não porque a pessoa é ruim, mas porque às vezes o jeito de falar, ou o jeito de fazer comentários, ou sei lá o que nos incomoda, a gente não fica entretido. Mas quando nós estamos com alguém, ou vendo alguma coisa que nos fascina, nós ficamos entretidos. E o tempo passa. Aliás, o tempo passa rápido demais. Moisés ficava com o Senhor, e o Senhor e Moisés se entretinham. Quer dizer, Deus gostava de estar lá, e Moisés adorava poder ficar lá. Não podia, tinha que sair para poder fazer outras coisas, mas adorava. Tanto é que Josué também adorava e não queria sair lá de dentro. Experimentar a face do Senhor é isso. Não é algo que se torna um peso, mas é algo que nos dá prazer. E aí você vai dizer, Sidney, eu não consigo sentir isso na minha oração. E eu entendo. Porque muitas vezes nós ainda não estamos conseguindo nos entreter com a presença do Senhor. É para lembrar o Cântico dos Cânticos, ou então os cantares de São João da Cruz, que dizia: ah, Senhor, Tu me feristes
E eu sou como aquele que só consigo ver remédio em ti. Ou como aquela que os cânticos dos cânticos dizem: eu fico olhando que horas que a maçaneta vai se mexer para ver se você está chegando. Fico encantado. Amanhã nós começamos uma caminhada de refletir sobre a vitória de Jesus sobre a morte, a vitória de Jesus sobre Satanás e a vitória de Jesus sobre o pecado. A partir de amanhã nós vamos ouvir e ver muita coisa dolorosa, mas são a história da nossa salvação, é vitória. Por isso hoje o Senhor se apresenta e diz: busca minha face, vem para minha tenda, eu quero te entreter, eu quero que você descubra como é bom estar comigo. As pessoas não sabem disso. A grande maioria das pessoas caminham numa fé com muitas exigências ou com muitas discussões, e o Senhor diz: eu quero estar com você, eu quero te entreter e quero que você se entretenha comigo e que a tua face fique face a face comigo. Coisa boa, não é? Fala para Jesus: Senhor, eu quero ver sua face. Fale: eu quero ver sua face, Senhor. Eu quero estar, Senhor, face a face contigo, Jesus. Face a face. E é por isso que eu também quero compartilhar com vocês um texto da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. E diz assim: ora, versículo 7, se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, se revestiu de tal glória, que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos do rosto de Moisés, por causa do resplendor de sua face, embora transitório, quanto mais glorioso não será o ministério do Espírito. Se o ministério da condenação já foi glorioso, muito mais o há de sobrepujar em glória o ministério da salvação. Aliás, sobre este aspecto e em comparação desta glória, eminentemente superior, empalidece a glória do primeiro ministério. Se o transitório era glorioso, muito mais glorioso é o que permanece. Quero dizer para vocês, a gente não sabe o que vai vir nos próximos anos. Ninguém imaginava que nós teríamos que ficar tanto tempo vendo, assistindo pregações, orações, sem podermos estar juntos rezando. Quem profetizou isso? Eu não vi. Quem pôde dizer que iríamos passar o que estamos passando? Ou o que passamos neste ano e que ainda não terminou? Mas eu posso lhes garantir que tudo isso nos chama a atenção para uma descoberta. O Senhor deixou conosco o seu Espírito, que é Deus, para que possamos, em qualquer condição, em qualquer situação e em qualquer lugar, podermos estar face a face com Ele. Aquilo que é transitório
já é glorioso. Aquilo que o Espírito traz será muito mais glorioso. Consegue entender o que eu estou dizendo? Se nós não passarmos a ficar face a face com o Senhor pelo Espírito, talvez nós não aguentemos uma outra crise. Talvez nós não aguentemos que a maldade cresceu, o egoísmo aumentou, o individualismo ficou pior. E aí capaz de nós ficarmos igual aos outros. Então você que vem num grupo de oração, saiba, estamos no tempo do Espírito, para que o Espírito se revele a nós, como a face do Senhor se revelou a Moisés. Para Israel, ver a face do Senhor significava morrer. Elias fala isso. Isaías fala isso. Todos os profetas diziam: Senhor, se você mostrar a nossa face, eles já diziam: ai de mim, vou morrer. Porque ninguém podia ver a face de Deus. Para nós, o Senhor está chamando: eu quero estar face a face contigo. E o caminho de estar face a face comigo é um caminho no meu espírito. Nós gostamos de muitas devoções e muitas são maravilhosas. Eu tenho várias que eu gosto muito. Mas elas são apenas boas experiências, incomparável com estar face a face pelo Espírito. Se você quer perseverar, se você quer ver o poder de Deus, você, eu, nós todos precisamos começar a estar pelo Espírito Santo face a face com o Senhor. Face a face. Eu estudei muito Santo Inácio de Loyola. Santo Inácio era insuportável. Insuportável. Imagine uma pessoa que a perna está quebrada e ela cicatrizou torta, ele quebra a perna de novo para endireitar. Você acha que é uma pessoa fácil? Quantos de nós conseguiria fazer isso sem anestesia, sem nada? Não é? Santo Inácio ficou com uma perna menor que a outra, fez um calço e andava com tamanha perfeição que ninguém imaginava que ele tinha uma perna menor com a outra depois do acidente. Então era uma pessoa daquelas extremamente... Eu acho que ele tinha toque. Não é só pode ser. E um dos seus companheiros, São Francisco Xavier, começa a discutir com ele de que ficar lá onde eles estavam, na universidade, eram universitários, fazendo os exercícios espirituais, salvando vidas, era pouco. E aí ele sai, pega um desses barcos e vai para a Índia, depois a China. E de lá ele escrevia para Santo Inácio e dizia assim: você está errado, você tem que parar com o que você está fazendo aí e mandar todos os nossos discípulos que estão seguindo o nosso caminho para cá, porque aqui está cheio de alma se perdendo. Aqui tem dia que eu passo, em um dia eu batizo 400 pessoas que se converteram, 1000 pessoas, dizem os escritos de São Francisco Xavier, em um dia.
que ele tinha que batizar, ele fala: eu não estou aguentando, e vocês ficam aí. E Santo Inácio diz: não é isso que o Senhor está me falando. E eles ficam discutindo por cartas, certamente cartas que levavam meses para chegar de um lado para o outro, porque não tinha telefone celular, não tinha WhatsApp, não tinha Telegram, não tinha Signal, não tinha nenhum desses, nem e-mail, e nem carta e correio. Por que eu estou contando essa história para vocês? Para dizer que quando o Espírito nos levar face a face, Ele nos levará para a vontade dEle, e a vontade dEle nos dará uma alegria incontável. E talvez nós muitas vezes não vamos concordar uns com os outros, como aconteceu com estes dois santos, e os dois estavam certos. Mais tarde eles percebem que ambos estavam certos, mas naquele momento cada um está enxergando o projeto que Deus falou com ele. E é isso que eu quero dizer para vocês: o Senhor está falando do projeto de cada um de vocês e o meu, e nós temos que estar face a face com Ele, porque o projeto dele para nós é o que nos fará felizes. Eu tinha mais passagens aqui para falar sobre a face do Senhor, mas eu não vou mais falar. Sabe por quê? Porque eu não vou conseguir explicar para vocês. Porque tem coisa que só quem experimenta sabe. Já que eu falei muito de santo hoje, não é o comum de eu falar, mas vou falar de mais uma, que eu sempre gostei muito, Santa Teresa de Jesus. E Santa Teresa de Jesus tinha algumas experiências místicas extraordinárias, e ela caía no chão. Ela entrava em uma espécie de repouso no Espírito. E todo mundo do convento dizia que ela fazia isso para se aparecer. E ela então por isso foi muito perseguida. Teve até um confessor que disse para ela que era o diabo que fazia isso. E aí quando ela se levantava dessas experiências místicas, ela saía se exorcizando, porque falaram que era o diabo, então ela saía ela mesmo se exorcizando. E ela então, num determinado momento da vida, já depois que passa, a gente olha para as coisas e tem coisa que você só vai entender depois que passou, sabe, gente? Uma mudança de casa, uma perda de emprego, uma crise. Às vezes você só vai entender, vai demorar um pouco para você entender, mas lá na frente você vai olhar e fala: nossa, olha o que Deus fez. Aí você começa a entender. E aí ela dizia assim: quando as pessoas lhe desfaziam, faziam piada, humilhavam, e ela dizia: a única coisa que eu faço é pedir que um dia eles experimentem o que eu experimento, que eles tenham o que eu tive, só isso. Por isso, eu quero dizer para vocês que eu não tenho como lhes dizer o que é estar face a face com Deus. Que eu não tenho como lhes dizer o que é ter uma experiência com a sagrada face. Com a face ressuscitada, Vinícius. É algo que você precisa ter. E eu quero te convidar a falar com Jesus agora e a dizer para Ele: eu quero experimentar, ter um momento face a face contigo. E eu sei que muita gente aqui já experimentou, no poder do Espírito Santo, momentos da face de Deus.
talvez sem pensar que era a face de Deus. Mas eu sei que neste tempo, com tanta dificuldade, com tantos medos, com tanta dor, é hora de você pedir para o Senhor. É hora de eu pedir para o Senhor. É hora de nós pedirmos para o Senhor. Dá-nos estar face a face contigo, Senhor. Não só quando nós formos para o céu, mas já. Se você quer isso e sente que está precisando disso, e sente que esse é o momento importante para você disso, fala agora com o Senhor, fecha os teus olhos e fala com Ele. E diga que você precisa estar face a face com Ele. Que você precisa senti-lo intensamente, face a face, face a face com o teu Salvador.